E naquele momento, no final do capítulo 5, quando no início dele o autor está trabalhando com o imaginário de que Jesus, ele é de uma linhagem sacerdotal acima de uma linhagem humana, ele para o que ele está falando e ele então começa um confronto, uma exortação para os hebreus, falando que ele queria continuar falando sobre aquele tema, mas eles não estavam aptos ao entendimento, eles não estavam aptos a compreender aquilo que ele estava tentando falar, porque eles se tornaram lentos no ouvir, que foi a mensagem um pouco indigesta que eu ministrei alguns domingos atrás, né? E esse confronto, então, pega aquele povo em cheio, digamos assim. E nesse quesito nós podemos então fazer uma análise, podemos fazer um diagnóstico de qual era o problema dos hebreus. Como eu coloquei esses slides também na outra pregação, eu coloquei aqui para que a gente lembrasse, o problema dos hebreus, daquele povo em específico, é que era no que eles estavam prestando atenção, no que eles estavam ouvindo propriamente dito. Depois nós entendemos que havia uma constante declaração de esperança. E daí começamos a compreender, e vamos entender um pouco mais adiante, lá pelo capítulo 10, que na verdade eles estavam tentando retornar às práticas judaicas. E também nós temos aqui um coração endurecido e ouvidos resistentes a palavras. No capítulo 5, compreendemos que eles estavam num estado de preguiça e comodidade espiritual. Compreendemos também que eles estavam com uma dificuldade em avançar com a sua vida cristã. Eles estavam com ouvidos e os corações resistentes à palavra. E eles estavam com uma fé e uma esperança fragilizada. Complementando esses pontos que a gente já falou aqui, no capítulo 6, então, o que foi o que o João ministrou, compreendemos que também tinha um risco real de apostasia, de abandonar a fé, de retornar ali então às práticas judaicas. O retorno às práticas judaicas, como eu coloquei, e isso culminaria na crucificação de Cristo novamente. Claro, não no sentido literal. Ali um alerta do autor de Hebreus para com eles, dizendo que se eles tinham essa linha de pensamento, eles estariam crucificando Cristo novamente. Isso não iria acontecer, porque Cristo, ele já havia nascido, caminhado pelos homens, morrido na cruz, ressuscitado, e não tinha como a vinda de um novo Messias. Para ficar claro o porquê que eu estou fazendo de novo tudo isso, vamos ler alguns trechos do que o R.T. Francis ele fala sobre essa situação. O Francis vai falar: no entanto, o cerne do seu argumento, ele está falando do autor de Hebreus, ele fala, o cerne do seu argumento está em um nível um pouco mais teológico do que simplesmente uma exortação pela exortação. Comparando os contrastes dos elementos chaves da religião do Antigo Testamento com a nova e superior aliança, como eu já falei alguns domingos atrás. O autor de Hebreus vai fazendo isso com maestria. Ele vai pegando dos indicadores aquilo que para os hebreus, para os judeus, era de maior valor, e vai mostrando como que em Cristo nós temos agora uma linhagem superior. O Francis continua dizendo que ele fala então que essa nova e superior aliança, que eles haviam entrado por meio da fé em Jesus. É esse argumento único e determinado, utilizando toda a considerável erudição e habilidade retórica do autor, que convence a maioria dos intérpretes de que a principal ameaça ao compromisso cristão contínuo dos destinatários da carta não eram as perseguições que eles estavam enfrentando, mas uma incerteza mais fundamental sobre se a decisão de seguir Jesus havia sido um erro. E é por isso, então, que há 3 domingos atrás eu comecei falando sobre o problema dos hebreus. Porque o que nós analisamos no início da carta dá a entender que eles estavam possivelmente retornando ao judaísmo por um simples, não um simples, mas por causa de uma pressão social. E ficamos repetindo isso de forma proposital várias e várias vezes. Mas quando entramos no capítulo 5, quando entramos aonde ele começa a fazer uma exortação, compreendemos então que na verdade o problema dos hebreus era um pouco mais profundo.
O problema dos hebreus, na verdade, estava em uma sensação, em um mal-estar social, um mal-estar religioso, de que talvez eles estavam considerando que seguir a Cristo foi um erro. E aí então começa a fazer muito mais sentido, parece que agora Hebreus vira um Hebreus 2.0. A gente começa a enxergar os versículos que nós lemos e vamos ler a partir daqui com outras óticas, com outra ótica, outra visão. Porque se nós enxergávamos que eles estavam enfrentando uma pressão social, a nossa visão com eles era que o autor de Hebreus estava destinando uma carta de consolação. Mas se no capítulo 5 se provou que na verdade eles estavam com o entendimento de que possivelmente a escolha por Jesus foi uma escolha errada, então a carta agora toma um outro tom, um outro sentido, de que agora é uma exortação e um clamor, uma súplica daquele pastor que tão bem conhecia aquela comunidade, que eles permanecessem naquilo que eles começaram. O Francis, então, ele continua dizendo, ele fala, é difícil para os cristãos gentios, ou seja, nós, apreciarem a força desse dilema que muitos cristãos judeus enfrentavam no primeiro século. É o que nós falamos sempre sobre anacronismo. Não tem como você tentar ler Hebreus e qualquer livro da Bíblia se não tentar imaginar o que o público original estava sentindo e passando. É por isso que fazemos a hermenêutica do texto. Temos que compreender o que estava no imaginário daquele povo. E se formos levar em conta o contexto cultural ao qual aquele povo estava inserido, como eu disse na introdução dessa exposição, dentro de um mundo romano, aonde que a divindade cultuada, se não fosse uma religião oficial, era do imperador. Agora você dentro de uma comunidade, uma seita como era considerada, ao qual adorava Cristo, eles então estavam enfrentando uma pressão cultural muito grande. Sempre fazemos o paralelo sobre ser perseguidos por causa de Cristo. E nós, e podemos falar que felizmente ou infelizmente, não sabemos o que é ser perseguido de forma literal pela fé que professamos. Não sabemos o que é isso. Podemos falar que sofremos uma pressão social. Quem está me escutando até aqui, diga amém. Podemos falar que sofremos uma pressão social. Isso é o resultado de um mundo pós-moderno e pós-cristão. É normal isso daí. Sofremos talvez uma pressão, isso é comum. Mas perseguido, ainda não. Ainda não. Temos alguns relatos, talvez, de que perdi um negócio porque a pessoa sabia que eu era cristão. Talvez. Mas isso ainda é muito pouco e de forma muito esporádica. Nós estamos falando de um contexto histórico e cultural aonde que se você declarasse de forma pública a sua fé a Jesus, você passava por todos os tipos de sanções que você pudesse imaginar. Você, de forma literal, caía em um ostracismo social. A sociedade te colocava em uma posição onde você não conseguia comunicar com ela. Francis, ele continua dizendo, então, ele fala que a empolgação inicial de descobrir que Jesus era o Messias, em quem todas as ações de Deus com o seu povo, desde os dias de Abraão, haviam encontrado o seu cumprimento. Novamente, reforçando essa parte sobre entendermos o que estava na mente daquele povo, é compreender uma cultura milenar de vários e vários e vários séculos, de tradição religiosa, de pais passando para filhos, filhos passando agora para os netos, e todo aquele contexto falando sobre a história do povo. Estamos falando de um povo que, em meio à escravidão de 4 gerações, pregavam a fé no Deus Altíssimo. Então, todo o contexto que nós lemos desde Gênesis, quando foi prometido a eles que da descendência da mulher iria vir o libertador, que iria pisar na serpente, culminou na pessoa de Cristo Jesus. E todos os cumprimentos, todas as profecias se cumpriram em Cristo.
Então, o que o Francis está falando aqui é que temos que colocar na nossa mente que uma tradição milenar de várias e várias gerações foi encontrada na pessoa de Cristo. E quando então eles começavam a declarar que a sua fé estava nele e reconhecendo que Cristo era o Messias, nós temos ali uma sensação talvez de perca, de desamparo. Porque se a minha fé é determinada na expectativa de um libertador, e esse libertador veio, mas morreu, e agora ele vai me dizer que ele irá retornar daqui a um tempo trazendo morada para todos aqueles que acreditam nele, o que eu faço até a sua vinda então? E pior do que isso, falamos várias e várias vezes que a religião judaica ela é repleta de símbolos religiosos que dão sentido àquilo que eles acreditam. Se você crê em Deus, o homem tem que cortar o prepúcio. Se você crê em Deus, você tem que dar o dízimo. Se você crê em Deus, você tem que subir uma vez ao ano ao templo. Se você crê em Deus, vários indicativos sociais que vão falando e determinando que aquilo que você fala que acredita é verdadeiro ou falso. E a partir do momento então que esse povo hebreu começa a falar que Cristo é o Messias, tudo isso perde o sentido. Tudo isso perde o significado. Então o Francis está falando que toda a empolgação inicial de descobrir que Jesus era o Messias, desde o tempo, ele vai falar, Deus com o seu povo, desde os dias de Abraão havia encontrado cumprimento. Logo, foi desafiado pelo contato contínuo com outros judeus que viam Jesus de maneira muito diferente. Eles estavam vivendo então em uma sociedade onde que o Robert Gordon ele vai pegar emprestado um termo da psicologia dos anos 60, que ele vai falar que esse povo estava experimentando uma privação cultural. Eles tinham consciência do que era cultural para eles, mas eles estavam sendo privados de participar daquilo que dava sentido para eles enquanto sociedade. E eles estavam com contato direto, talvez com primos, tios, irmãos que não acreditavam em Jesus e continuavam a praticar as obras do judaísmo. E esse contato prolongado com os judeus que ainda permaneciam dentro do judaísmo, talvez levou eles a ter essa posição. O Francis ele finaliza essa parte dizendo, sujeitos a essas suspeitas e hostilidades em relação ao entendimento sobre Jesus, os cristãos judeus podiam muito bem olhar para trás e se perguntar se haviam tomado a decisão certa. Especialmente quando seguir Jesus parecia apenas trazer mais sofrimento. E se a gente pegar e fazer um paralelo com o nosso dia, respeitando, claro, tempo e cultura, começamos a compreender que algumas pessoas, quando aceitam a Jesus, passam talvez pelo mesmo processo. Estávamos inseridos dentro de uma cultura maior e dentro dessa cultura maior nós temos microculturas. Se nós trabalhamos numa área enquanto empresários, vivemos dentro de uma cultura de empresarial. Se temos uma cultura em relação à psicologia, nós vivemos dentro de uma cultura que envolve a psicologia. A filosofia da mesma forma. Então nós estamos inseridos em uma cultura maior e dentro dela tem microculturas. E nos parece, às vezes, que aceitar a Jesus só dificultou a nossa vida. E o nosso contato prolongado com as pessoas que não viram Cristo como Messias nos fazem repensar que talvez a nossa escolha não foi a correta. Começamos então a nos comparar com as pessoas ao nosso redor, falando, fulano não acredita em Jesus, mas tem uma vida melhor. Aquela pessoa que zomba de mim porque eu vou domingo após domingo no culto, tem uma vida muito mais feliz e estável que a minha. Então aonde que a minha fé se provou verdadeira?
E de forma inconsciente, a nossa mente está como dos judeus, dos hebreus, ao qual essa carta foi destinada, no qual eles esperavam ainda nessa vida indicadores de que o Messias que eles declaram a fé é o verdadeiro. Quando ainda faltava um entendimento de que a esperança estava no futuro. E não estava nessa terra, não estava aqui, não tinha como. Então, se podemos fazer aqui um timeline, digamos assim, do que era o problema dos hebreus, primeiro então entendemos que eles experimentaram a Cristo de forma genuína. Isso tem que ficar muito claro para nós, que foi o texto que o João leu no domingo passado. A palavra grega que o autor utiliza para falar que aqueles que experimentaram a boa graça e foram iluminados por Deus é a mesma palavra grega utilizada para falar que Cristo experimentou a cruz. Então é impossível falarmos que eles não eram cristãos, eles eram meio cristãos, eles ainda não eram convertidos, eles não eram talvez eleitos. É impossível falarmos isso. Nós estamos falando de cristãos genuínos. E se levarmos em consideração o início do alerta do autor da carta aos Hebreus, no capítulo 5, ele vai falar que eles se tornaram lentos no ouvir. Eles não eram assim. E nós vamos falar um pouco mais disso hoje. Que o estado inicial deles não era do estado no momento da carta. Então depois eles enfrentaram perseguições e sofrimento, o que levou a eles nessa privação cultural. Então não é simplesmente uma sensação de perseguição que eles estavam, então, não aguento mais, vou abandonar a fé. Tudo isso culminou então nessa paralisia, nessa imaturidade espiritual. Porque podemos reforçar uma vez mais que a maturidade cristã não se dá em tempo. Quem está me entendendo, diga amém. Não se dá em tempo. Se dá em verdades aplicadas e se dá na experimentação daquilo que conhecemos. Então você pode entender o Novo Testamento inteiro e falar vários versículos de cor. Mas se encontramos em nosso meio um irmão que sabe ali um versículo apenas, mas aplica esse versículo de forma diária na sua vida, encontramos um irmão mais maduro que você. Você ser teólogo, você ser grande conhecedor das Escrituras, de nada adianta se não há uma vida piedosa e prática das Escrituras. Não adianta nada você saber muitas coisas e em você não estar o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, como Paulo fala em Filipenses. Se você não é devedor de amor com o irmão do seu lado, então, no fundo, se provou que você não é maduro. Então, veja, essa perseguição, esse sofrimento, essa privação cultural levou eles a desanimarem, a uma paralisia. E essa paralisia podemos resumir a imaturidade espiritual, porque se não há avanço, há estagnação. E estagnação mostra uma imaturidade. E por fim, podemos falar então que se a privação cultural, a perseguição, o sofrimento que levou eles a esse estado de paralisia, de imaturidade espiritual, e eles estivessem com a mentalidade de que era uma possibilidade voltar ao judaísmo, porque se Cristo foi a escolha errada, então ainda havia de vir o Messias. E o autor de Hebreus deixa muito claro no versículo 6, falando que é impossível que isso aconteça. Porque o Messias já veio, andou, morreu e foi crucificado. Cristo não iria descer do céu e morrer uma segunda vez. Era impossível que isso acontecesse. Com isso, com a compreensão de que o centro da discussão não era a consequência do problema dos hebreus, mas sim a causa dessa situação, esse deveria ser o nosso foco. Após o contato inicial com Cristo, a
privação cultural se mostrou pesada e desafiadora, ao ponto de duvidarem se fizeram a escolha certa. Então, se começamos a olhar a carta dos Hebreus dessa forma, vamos perceber que alguns versículos vão ter uma conotação diferente. Inclusive Hebreus 6:4. E podemos fazer o paralelo, como eu disse, com os nossos dias. Queridos, a verdade é que às vezes passamos situações em nossas vidas que no nosso íntimo, o nosso homem caído e corrupto fala e sussurra aos nossos ouvidos que talvez fosse melhor não crer em Jesus. Tem momentos na nossa vida ao qual o nosso velho homem, o homem caído, tenta nos convencer que a nossa vida seria mais fácil se não acreditássemos naquilo que acreditamos. Seria muito mais fácil não saber algumas verdades. Seria muito mais fácil não ter que ser uma boa testemunha de Cristo aqui na terra. Talvez não estaríamos passando por algumas situações financeiras. Talvez o nosso casamento estaria em outra situação. Talvez nem casados estaríamos. Talvez educaríamos os nossos filhos de outro modo. Talvez iríamos lidar com as adversidades de outra maneira. Que essa outra maneira, o nosso homem interior a todo momento tenta nos convencer que seria mais fácil. Que seria um caminho mais tranquilo. Que seria um caminho melhor. E uma das provações que enfrentamos é o ar-condicionado agora. Não, primeiro foi o Marcos já foi lá pro fundo. Aí agora a Rafa. A Zoe já está empacotada ali já. Ó. Então veja, se encaramos dessa forma, vamos conseguir trazer para a nossa realidade algumas situações. Eu estou falando alguma mentira aqui, meu irmão? Tem momento que experimentamos algumas dores que sabemos que está doendo porque acreditamos no que acreditamos. Tem momentos que passamos por algumas frustrações que sabemos que estamos frustrados porque depositamos a nossa esperança em Cristo. Porque se fosse de forma contrária, iríamos resolver aquela situação de outra maneira. E como eu falei numa reunião aqui na igreja com alguns irmãos, me parece que quando Jesus fala para andarmos uma milha a mais, e ele está falando no sentido de inimigo, ele até fala sobre você dar a face, perdoar ali, toda aquela questão. Me parece que conseguimos aplicar isso de forma clara com aqueles que nos fazem mal. Mas não conseguimos colocar isso em prática com os irmãos da nossa própria igreja. Porque, novamente, o nosso homem interior, a todo momento, tenta nos convencer de que talvez seria mais fácil agirmos como agíamos antes de conhecer a Cristo. E aí acaba virando um cabo de guerra. Ora eu cedo ao meu homem interior, ou seja, ora eu me jogo na cultura, me lambuzo do que ela pode me oferecer. Ora eu volto para a igreja porque eu lembro que deposito a minha fé em um Jesus, em um Salvador. Mas dependendo da situação, dependendo do quão privado eu estou da cultura ao qual eu estou inserido, eu começo a reconsiderar rapidamente a minha escolha por Cristo e volto a crucificar Cristo dentro de mim. Que é o que o autor de Hebreus está falando no versículo 6. E aí chegamos então no verso 9, que eu vou começar aqui hoje a partir do verso 9. O autor ele vai dizer o seguinte: amados. E esse amados já é um bálsamo na alma daqueles que estavam lendo aquela exortação. Eu lembro que eu tenho que cuidar algumas coisas que eu falo. Primeiro porque está gravado e depois que se minha mãe um dia vier congregar nessa igreja, ela vai ver que eu expus ela em alguns pontos.
Mas a minha mãe, ela é característica da mãe brasileira, sabe? Quem conheceu, ela sabe que ela não consegue falar baixo, ela sempre fala gritando, sabe? Parece que sempre tá um negócio de doido quando você conversa com ela. E a minha mãe, ela tinha um hábito de nos bater, e eu acredito que isso é comum de toda mãe brasileira, de bater, depois sentar com o filho e perguntar por que ele apanhou. E aí, se você falasse errado porque você apanhou, você apanhava de novo. E aí, depois de apanhar de novo, ela chegava e perguntava, por que você apanhou? Só que é curioso, porque mesmo sabendo que eu estava sendo ali naquele momento espancado, eu não conseguia me desvincular da minha mãe no sentido de saber que ela me amava. E por favor, isso aqui não é papinho, sabe? Eu não estou fazendo uma demagogia falando assim, nós amamos a mãe. Não, realmente. Quando uma mãe bate em amor, por mais que às vezes doa, nós sabemos quando é em amor. É diferente de uma tortura física, é diferente de uma mãe descontando a raiva no filho, é diferente. Há uma diferença. O que o autor de Hebreus está falando acabei de falar que vocês são crianças. Vocês já deveriam estar em outra situação. Vocês já deveriam ser mestres. E ele começa tudo aquilo, e eu não vou repetir do que nós falamos há 3 domingos atrás. Depois ele vai para o que o João falou, ele fala, e olha, perceba, se você não tomar cuidado, o destino que te espera é o inferno. Ele bate, ele ameaça, e aí chega no versículo 9 e ele fala, amados. Mesmo falando dessa forma, olha filho, eu estou te batendo, mas mamãe te ama. Mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. E aqui se prova que tudo aquilo que o autor falou desde o final do capítulo 5 até o verso 8 era um alerta. Primeiro, que o amado pressupõe que aqueles destinatários eram irmãos em Cristo Jesus. Eles não deixaram de ser irmãos. Eles eram amados em Cristo. E com isso eles eram amados em relação à comunidade. E depois o autor de Hebreus tinha a convicção que em relação à salvação, coisas melhores esperavam eles. E aí então começa esse bálsamo que vai continuar até o verso 20. Ele bateu e agora ele quer trazer acalento. Ele quer ali de alguma forma consolar, incentivar aqueles irmãos. Eu grifei alguns pontos em amarelo para a gente trazer a atenção um pouco mais. E o próximo versículo é todo em amarelo. Ele fala, Deus não é injusto. Então, se de alguma forma eu me pareci injusto para vocês, ó hebreus, entendo que Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele. Afinal de contas, vocês não estão em um relacionamento humano que a partir do momento que vocês cometem um erro, o relacionamento é rompido e esquecemos tudo que vivemos até agora. Não, o autor de Hebreus reforça dentro deles a convicção de que Deus é justo. Que a medida para eles era de justiça. Relembrando que eles são amados. Vocês são amados. Pois ajudaram os santos e continuaram a ajudá-los. O verso 11 ele fala, queremos que cada um de vocês mostrem essa mesma prontidão até o fim. Ou seja, essa característica que lemos no verso 10 era o que estava inicialmente dentro deles. Qual era a marca desse povo, desse grupo de pessoas que era destinatário da carta aos Hebreus? Era o amor em trabalhar pelo Senhor, amando uns aos outros. Era característica dessa igreja, dessa comunidade.
Eles trabalhavam por amor. Lembra que eu falei sobre a euforia de conhecer a Cristo como Messias? De forma lúdica e pedagógica, imagine você agora, um judeu naquele período, tendo a convicção no coração dele de que Cristo era o Messias, de que Cristo era o cumprimento daquilo que os patriarcas falaram até ali, e eles comunicando de forma alegre e convictos de que Jesus era o caminho. Ei, você, irmão judeu, você ainda não sabe da nova, o Messias já veio. Ele andou conosco e Ele morreu por nós e Ele ainda nos garantiu que Ele há de retornar. Ele não nos abandonou. Beleza, Hebreus, então o que eu faço com as minhas práticas judaicas? Esquece, tudo isso são sombras que nós vivíamos, prefigurando o que há de vir, que é perfeito. Vivamos uma vida em amor, em santidade, em piedade, em comunidade. Deus não é injusto, ó Hebreus, para que se esqueça do que vocês fizeram no início. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por eles. Pelo amor de Deus, irmãos, não tem como falar que aquilo que ele está alertando no capítulo 5 e no capítulo 6 eram pessoas que não eram eleitas. Eram cristãos genuínos. E é por isso que nós temos que cuidar a nossa boca para falar de alguns membros da igreja de Cristo. Resumindo, esse irmão, a situação que ele está vivendo no momento, pois nem eu, nem você sabemos se ele faz parte da igreja eterna que o Messias há de retornar e buscar nos últimos dias. Não cabe a nós nesse sentido. Temos sim uma responsabilidade enquanto igreja local, de exortar, disciplinar e, se for o caso, como Paulo mesmo fez, excomungar no meio da comunhão. Mas a salvação é o Senhor quem gerencia. Pois as obras estão sendo vistas em secreto. O Senhor é que sonda e esquadrinha os nossos corações. Isso para nós é tanto uma esperança quanto uma condenação. É uma esperança, pois sabemos que o Senhor sabe aquilo que eu sei, acredito e coloco em prática. E é uma condenação, porque eu sei que é o Senhor quem sabe naquilo que eu creio, acredito e coloco em prática. Então o que o autor de Hebreus no verso 11 está falando? Ele está falando, olha, continuem com a mesma prontidão, é isso que nós queremos. Quando falamos que vocês se tornaram lentos, que vocês agora são crianças, voltaram ao leite, nós estamos falando isso. Continuem da onde vocês pararam. Ou seja, a situação deles não era irreversível. Continuem. Mostrem essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança. Não tem como termos a esperança no futuro vindouro se não colocarmos em prática aquilo que acreditamos. Escutamos domingo após domingo do que é viver em comunidade, mas não colocamos isso em prática. É impossível no momento de tribulação, quando enfrentamos as águas da vida completamente turbulentas, de falarmos que está tudo certo porque Cristo tem o controle. Não. Rapidamente buscamos uma solução, rapidamente depositamos a nossa confiança na força do nosso braço. E a maturidade, como eu falei, já só se dá pela prática. No verso 12 ele vai falar, de modo que vocês não se tornem negligentes. A falta da prática daquilo que escutamos nos coloca nessa situação de imaturidade. E aqui, o autor, ele se prova mais uma vez genial. Porque se percebemos, desde o verso 9, ele já está preparando o caminho para o verso 13. E aqui então ele faz a virada. Ele fala, mas imitem aqueles que
por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Que fiquemos com essas duas palavras, fé e paciência. Então veja, eles eram irmãos em Cristo Jesus, eles eram amados, se podemos tirar a declaração e acreditar nisso. Deus não é injusto, devem continuar de onde pararam, e as respostas para a perseguição e o sofrimento estavam na fé e na paciência da esperança futura. Beleza, mas como é que eu coloco isso em prática? Tá tudo certo, Rafael, eu estou vivendo em meio a uma cultura, eu por causa de Cristo sofro algumas privações, eu sou perseguido, eu tenho algumas pressões interiores que às vezes me faz duvidar que a minha escolha por Cristo foi a correta. E aí você está me dizendo que o autor de Hebreus está falando que a resposta para isso, para esse sentimento interno, para esse mal-estar que eu estou sentindo, se dá na fé e na paciência. Você me deu dois conceitos, mas como que é a aplicação disso? O autor, então, no verso 13, ele vai dizer: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei os seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Fala glória a Deus para tomar água, irmão. Então o que temos até aqui? É o autor citando Gênesis 22. Ele está falando da ocasião quando Abraão ele recebe a visita de um anjo. Quem lembra? Né? Ele recebe a visita do anjo falando: Abraão, pega o menino, vai para tal lugar, papapá. Sacrifício, toda aquela questão. Abraão, então, ali pega 2 servos junto com Isaac, corta as lenhas, coloca na jumentinha, vai até Moriá, né? Vai até lá, na metade do caminho, quando ele começa a ver a montanha, ele fala para os servos: fica aqui, eu vou com o menino. Nós temos aquele diálogo tenso e torturante de pensarmos e colocar no sentido real, de Isaac perguntando: meu pai... Cara, a Bíblia ela é sacana com a gente, porque ela vai falando alguns pontos que não tem como você colocar isso, de que não seja de forma trágica. Eu vou ler aqui. Fala o seguinte: Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaac seu filho, levou também fogo e faca e foram caminhando juntos. Então Isaac disse a Abraão, seu pai. Então Isaac disse a Abraão, ele falou Abraão, vírgula, seu pai. Deu ênfase. O pai dele. Meu pai. Exclamação. Respondeu Abraão, estou aqui, meu filho. Isaac perguntou, o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. Essa situação é torturante de você imaginar. Isaac não era bobo. Isaac já tinha entendido. Não vou dizer que é mais difícil, mas temos que lembrar que em Gênesis 12, Gênesis 13, Gênesis 15, Deus já tinha reforçado a Abraão a bênção da sua descendência. Lembra? Sai da sua tenda, conta as estrelas, te farei uma grande nação. Sai do meio do teu povo, da tua parentela, que eu te farei uma grande nação. Deus já vinha trabalhando em Abraão durante muito tempo a promessa de que ele seria uma grande nação e que a descendência dele seria gigantesca. E a partir da descendência dele, toda a terra iria ser abençoada. O que nós temos aqui é Deus solicitando de Abraão o símbolo maior do cumprimento da promessa que Deus tinha feito a ele.
É Deus falando para Abraão: Abraão, eu prometi a você que a sua descendência seria numerosa. Abraão tinha entendido, como o autor de Hebreus fala muito bem, Abraão tinha compreendido que essa promessa tinha se cumprido no nascimento de Isaque. Que a partir de Isaque que começaria toda essa descendência da promessa. E Deus então naquele dia solicita de Abraão o filho da promessa dele. Talvez o homem interior, o homem pecaminoso que talvez habitava em Abraão, tentou dizer para ele: mas aonde que fica a promessa então? Deus te solicitou, Deus te garantiu, Deus falou muitas coisas bonitas para você, Abraão. Mas quando você recebe o cumprimento daquilo que Deus prometeu, Ele te solicita. Deus então faz esse pedido. E aí nós compreendemos que Abraão, ele age na plena confiança que aquele mesmo Deus que trouxe Isaque, cumpriu a sua promessa, iria cumprir a promessa dele de uma forma ou de outra. A fé e a convicção naquele que prometeu. A fé e a convicção daquele que prometeu. O autor de Hebreus, ele vai dizer, ele cita o verso dizendo: e seja certo de que eu o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. E foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. O que nós encontramos aqui é o autor, aqui em Gênesis, é ele falando: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu. E ele fala: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não negaste o teu filho, teu único filho, que com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência. Naquele momento Deus jurou por ele mesmo, e é isso que o autor de Hebreus vai começar a trabalhar aqui. Não tendo alguém maior do que Deus para jurar, ele jurou por ele mesmo. Não é isso que ele fala aqui no verso 13? Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Porque se tinha a convicção dentro do povo judeu de que o juramento era uma coisa perpétua. Quando você queria colocar um fim a uma discussão, você então jurava por Yahvé. Por Deus, eu juro por Deus. E o próprio Abraão, em alguns outros pontos, fez as pessoas jurarem por Deus. Porque o juramento por aquilo que é superior a você colocava um fim. É como se no entendimento dos judeus antigo, que quando você jurava por Deus, quando você trazia Deus para o juramento, você estava trazendo Ele como testemunha daquilo que você estava falando. Se ele voltasse atrás no juramento, era Deus que era testemunha do que ele falou. Não tinha como aquilo ser maior. Não tinha como uma palavra ser mais potente. E hoje nós vemos diversas vezes as palavras dando volta, dando curva, o homem se arrependendo do que falou. Então, se podemos traduzir, e aqui eu já estou caminhando para o encerramento, se podemos traduzir, é como se Deus falasse: tão somente eu sou o Deus verdadeiro. Abraão, se eu sou Deus, se eu sou quem eu digo que eu sou, você pode ter a convicção de que eu vou cumprir aquilo que eu te prometi. Se eu sou quem digo que eu sou, as minhas promessas e palavras não retornam vazias. Mas o que tem que ficar aqui no foco, que não podemos perder de vista, o que o autor de Hebreus está tentando comunicar. O foco não é apenas na ação de Abraão, mas naquele que não desamparou Abraão. O foco está na pessoa de Deus que não é homem, que mente em seus falsos juramentos. Ele não mente e não mentiu até aqui, mesmo que as águas do mar da vida tentem provar o contrário. Mesmo que as situações mais adversas nos encontrem, Deus não mentiu a seu respeito, querido.
Escuta o que eu estou te falando, presta atenção rapidão aqui. Deus não mentiu para você. As promessas dele não é uma promessa vazia. Não são promessas que não têm fundamento. Ele jurou por ele mesmo. Então a situação deles não era definitiva, compreendemos até aqui. Havia tempo de arrependimento. A fé e a paciência na esperança futura eram a resposta. Como Abraão, eles deveriam prosseguir em fé, confiando que Deus jurou por ele mesmo que iria cumprir aquilo que prometeu. Agora falta só os últimos 4 versos que eu vou dividir em 2 partes. Verso 16 diz: os homens juram por alguém superior a si mesmo, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito, e aqui nós vemos um conceito que o autor de Hebreus vai trabalhar na carta inteira, o propósito imutável de Deus. Para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com o juramento. E se podemos ler aqui de forma bem rápida, Salmo 110, você está com sua Bíblia, abre aí. Salmos, capítulo 110, o verso 4. Diz o seguinte: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor jurou e não se arrependerá. Há um juramento do Senhor no propósito imutável dele em relação ao seu filho. Temos a convicção que nele não encontramos mentira. Deus fez uma promessa e um juramento. Ele fez uma promessa e um juramento por ele mesmo, que Jesus Cristo era o sumo sacerdote eterno, superior a qualquer ordem humana. Vocês podem voltar ao judaísmo, ó hebreus, mas o sumo sacerdote, que é eterno, encontramos na pessoa de Cristo Jesus. Vocês não vão encontrar um sacerdote que compadece das suas dores, que entende aquilo que você passa, que sabe aquilo que você está falando. E se sabemos o nosso histórico enquanto cultura, ó hebreus, onde tivemos vários sumos sacerdotes corruptos, podemos depositar a nossa fé e confiança em Cristo Jesus, porque Ele firmou uma promessa e juramento pelo seu próprio nome, que Ele há de retornar e resgatar o seu povo. E os 2 últimos versos diz o seguinte: para que, por meio das 2 coisas imutáveis, nos quais é impossível que Deus minta. O que são essas coisas imutáveis? A promessa e o juramento. Deus nunca mente sobre as suas promessas, isso é imutável. E Deus nunca muda em relação àquilo que Ele jurou. Promessa e juramento. É impossível que Deus minta. Por que é impossível? Porque ele jurou por Ele mesmo. Sejamos firmemente encorajados. E como que eu coloco em prática tudo isso até agora, Rafael? Nós que nos refugiamos nele. A prática se dá em se refugiar em Cristo Jesus. É quando encontramos esse lugar seguro. É quando encontramos o lugar onde podemos ser quem somos e termos a convicção de que o nosso Pai amoroso e o nosso sumo sacerdote é misericordioso. Então, as 2 coisas imutáveis que o autor menciona são as promessas e seus juramentos. Deus deposita o seu ser em suas promessas e juramentos. Por isso, podemos avançar com segurança, como peregrinos, refugiando-nos nele quando as águas da vida se tornam muito turbulentas. Ele é o nosso refúgio e abrigo seguro. Se podemos fixar uma coisa apenas disso que eu estou falando há quase 50 minutos, grave esse trecho que eu escrevi.
Podemos avançar com confiança, pois Deus confirmou a sua promessa, jurando por Ele mesmo. Dessa forma, diferente de Abraão, não havia ninguém capaz de impedir a morte do seu filho da promessa. Cristo é o Cordeiro da providência. E quando Deus o jurou pelo seu próprio nome, não havia ninguém superior a ele, ao ponto de gritar quando Cristo estava no Getsêmani falando: pare a crucificação. Ninguém podia interromper a morte de Cristo. Ele mesmo entregou a sua vida, de modo que o juramento que Deus fez pelo seu próprio nome e a promessa de que ele iria vencer a serpente, encontramos convicção e confiança na pessoa de Cristo Jesus. Diferente de Abraão, não havia ninguém capaz de impedir a morte do seu filho. E então ele finaliza dizendo: temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, ao qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Lembremos da promessa e dos juramentos de Salmos 110, versículo 4. O problema era que os hebreus estavam jogando a sua âncora naquilo que era passageiro. Eles estavam se segurando naquilo que era perecível. As águas estão turbulentas, Rafael, está tudo muito difícil. Aonde que eu jogo minha âncora? Naquilo que é perecível e terreno? No que é passageiro? Com isso, não tinham segurança enquanto navegavam nas águas da vida. Se fica um pouquinho mais forte e violento as águas, então eu desisto e volto a acreditar que talvez a minha escolha por Cristo Jesus foi uma escolha errada. Eu retiro a minha confiança depositada em Jesus e volto a depositar naquilo que é perecível. O tesouro, então, para de ser Jesus e volta a ser aquilo que a traça destrói e corrói. Aonde ladrões saqueiam e roubam, eu coloco naquilo que é temporal. Mas temos um lugar seguro, de calmaria, onde podemos ancorar a nossa alma. No entanto, não conseguimos encontrar esse lugar na horizontal, apenas na vertical. Diferente do que pensamos quando lemos que temos uma âncora segura para a nossa alma, quando lembramos das embarcações que jogam as suas âncoras no fundo do mar para que eles fiquem estáveis e seguros em meio à tempestade, para que eles não se movam. No nosso contexto, o que o autor de Hebreus está falando é que temos que pegar a âncora da nossa alma e jogar para o alto. Temos que jogar ela em direção ao céu, porque é onde que esse nosso sumo sacerdote está assentado à direita de Deus Pai. E na sala do trono, como nós lemos no versículo 20, é que temos essa segurança da nossa alma. Não vamos encontrar esse lugar na terra, não vamos encontrar em filosofias, em ideologias, nada pode acalentar a nossa alma quando ela se depara com o pecado original do homem. Nada é tão poderoso ao ponto de aplacar a ira de Deus sobre o pecado, a não ser a morte do seu filho na cruz. E nele temos essa convicção. Podemos avançar com fé e paciência na esperança futura. Em Cristo temos esse lugar seguro. Podemos confiar nas promessas de Deus, pois Ele não poupou o seu próprio Filho. Deus não é homem para que minta, irmãos. Se coloque de pé, vamos orar um momento. E que a oração nesse período seja uma reflexão daquilo que nós estamos vivendo.
Aonde que estamos ancorando a âncora da nossa alma? Aonde está a nossa confiança? Se até aqui as perseguições, as provações, as privações te fez repensar a sua escolha por Cristo, por mais que sabemos que foi Ele que te escolheu primeiro. Se a vida te levou nesse lugar de reflexão que talvez você esteja cogitando o retorno, o abandono da fé, se lembre que em Cristo você tem um lugar seguro para jogar a sua âncora. Deus não é homem para que minta. As promessas dele vão se cumprir, pois ele não poupou o seu próprio filho. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Possamos avançar com confiança e convicção. Que possamos nos atentar às exortações e que elas não sejam o motivo da nossa desistência. Que possamos corrigir aquilo que precisa ser corrigido, mas que possamos avançar em direção a Cristo Jesus, que é o nosso refúgio, o nosso bom pastor e o nosso sumo sacerdote. As promessas de Deus vão se cumprir, pois Ele não é homem para que minta em seu juramento. Glória a Deus, queridos.